bem? Como vocês estão? Então, pessoal, vamos lá, né? Nós temos aqui uma aula, né? Um gabarito de uma aula para ser corrigido, para ser comentado. Nós estamos, então, ali, né? Vendo as condicionais, a primeira, a segunda, a terceira condicional, tá em inglês, né? Já vimos a primeira, a segunda, a terceira também, acho que na última aula, né, praticamos um pouco, e tem alguns exercícios, né, umas atividades que ficou da última aula para a gente poder fazer essa correção. Então, vamos seguir, né? Vamos lá. Bom, nós temos aqui, na aula do dia 17, né, temos essas questões aqui. Complete as frases abaixo com a forma correta, usando as sentenças, as frases na condicional. Observe o uso das regras e faça o que está sendo pedido em cada questão. Então, a primeira questão eu tenho aqui, if Graham can't come to us, we... Então, nós temos que escolher aqui, né? Aqui eu vou analisar da seguinte forma, eu tenho aqui a primeira frase, eu percebo que ela está usando um verbo no presente, né? Come, tá? Então, se a frase aqui, se o verbo está no presente, eu vou precisar usar o quê? O futuro, né? Então, a segunda frase, nós vamos usar o futuro, que seria, no caso, então, aqui a primeira condicional, as regras da primeira condicional. Olha só, if Graham can't come to us, we will go and see her. Então, se a vovó não puder vir até nós, nós iremos vê-la, tá? Então, aqui, por isso, nós vamos usar, então, will go, que seria, então, a opção A, tá? Então, usamos aqui a primeira condicional na primeira questão, tá? Então, o verbo da primeira frase está no presente, então nós usaremos ali o futuro, né? O verbo com o futuro, né? Na próxima frase, certo? A tradução ficou, né? Se a vovó não puder vir até nós iremos vê-la. Na segunda questão, nós temos aqui, olha, if eu tenho marry, letra A, married, letra B, e had married, que é um tempo composto, né, do past perfect, na letra C. If I married you, we both would be happy. Eu percebo que na segunda frase aqui eu tenho um modal would, e logo após dele eu tenho um verbo na forma básica. Então, quando eu uso o modal e um verbo na forma básica, isso nos remete a quê? Nos remete à segunda condicional. Então, eu preciso usar um verbo no passado, tá? Olha, se eu casasse com você, nós dois seríamos felizes, tá? Então, aqui, if I married you, we both would be happy. Justificativa. Pelo contexto da frase, usamos a segunda condicional, certo? Então, relembrando ali, né, que na segunda condicional é usado os verbos modais, tá? E logo depois dele eu tenho um verbo na forma básica. No caso aqui, o verbo na forma básica que está apresentando nessa frase é o verbo be, né, que é o verbo to be, tá? Ele está na forma básica dele, tá? Então, eu não usaria aqui o past perfect, tá? E nem o verbo na letra A, o verbo no presente, tá certo? Vejamos aqui a questão 3. If I have enough time tomorrow, I will watch a movie. Se eu tiver bastante tempo amanhã, eu assistirei um filme. Pelo próprio contexto da frase, né? Eu vou usar aqui, então, eu assistirei um filme. Se eu tiver tempo suficiente amanhã, eu assistirei um filme. O verbo, né, na if sentences, né, no caso, ele está no presente, né? Está no presente simples. Ó. If I have é o verbo have, né, na forma no presente simples, certo? Então, aqui também eu tenho a primeira condicional, né?
usarei aqui, então, o futuro, né? O will, mais o verbo da frase, né? O verbo o verbo principal da frase, que é o verbo watch, tá? Então, aqui também nós temos o uso da primeira condicional. Ok, pessoal? Vamos seguir. Bom, aqui na questão 4, né? Wouldn't it be nice if you helped me a bit with the housework? Nós temos uma pergunta. De cara eu vejo aqui que tem um modal, né? Então aqui nós vamos usar a segunda condicional, tá? Pelo fato, né, de ter esse modal, já de cara a gente consegue perceber que é a segunda condicional, tá? Pelo contexto da frase, precisamos usar a estrutura da segunda condicional. Então, would, aí eu vou precisar, então, de um verbo no passado, no caso aqui, helped, tá? Não seria a letra A, que está no presente, nem o past perfect na letra C. Eu preciso de um passado simples aqui, então, no caso, na questão 4, ok? Na questão 5, I will get up early if there is a good reason to. Eu irei acordar cedo, mais cedo, se houver uma boa razão. Então, aqui eu vou precisar usar o is, tá? Que é o verbo no presente, tá? Aqui é a estrutura da primeira condicional, tá? Então, a letra A. Então, eu tenho will, né? Olha, aqui a frase poderia inverter, né? Eu poderia começar com if there is a good reason to, I will get up early. Então, poderia começar então com a frase também invertida aqui, tá? Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Na questão 6, if my eyes were a little bigger, I wouldn't be quite pretty. Né? Se meus olhos fossem um pouquinho maior, eu seria mais bonita, tá? Então, aqui, pessoal, também, né, olha, eu tenho modal would aqui na frase, não tem? Então, eu vou precisar também de um verbo no passado. Então, aqui nós usamos sempre o were, tá? If my eyes were. Então, quando usamos essas estruturas, a estrutura das frases condicionais, todos os verbos, o verbo no passado, o verbo no caso, o verbo to be, ele vai sempre aparecer assim, were. Então, por isso que essa é a alternativa correta, tá? Então, aqui no caso, nós temos o uso da segunda condicional também. The sentence, as you know, if you dedicate to your studies, you will succeed in life. Is classified by. Justifique sua resposta. Como você sabe, se você se dedicar nos seus estudos, você irá ser bem-sucedido na vida. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho a primeira condicional, né? Nesse sentido aqui, eu tenho o uso do will, ok? Tem o verbo no presente, tá? E aqui o will, né? A próxima frase nós temos que usar no futuro. A primeira condicional segue a estrutura de if clause, verbo na forma básica, e a mean clause, o futuro tense, né? O verbo, e mais o verbo na forma básica. Então, é aquela primeira condicional que nós vimos, né? Você tem que usar o verbo no presente e a outra frase apresenta o will, mas também o verbo na forma básica, tá? Então, essa é a justificativa dessa questão, tá bom? Que eu coloquei a regrinha, né? Tem a regrinha que foi apresentada, né? Desde lá da zero condicional, da primeira, segunda e a terceira, né, pessoal? Então, é isso aí, ok, gente? Nessa aula aqui, né, foram essas questões, certo? Qualquer coisa, né, qualquer dúvida também pode estar entrando em contato, tá bom? E até a próxima, então. Bye, bye!